Salve, salve, meus queridos! Tudo jóia com vocês? Vamos bater mais um papo aqui sobre cirurgia plástica. Então, antes da gente começar, você que se interessa, tem alguma coisinha aí que te incomoda, você gostaria de melhorar, me curta, me siga, compartilhe e já adianta aqui se você tem alguma dúvida sobre cirurgia plástica, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Nós separamos aqui algumas dúvidas que aparecem para nós nas redes sociais em relação à cirurgia plástica, para a gente ajudar vocês a esclarecer um pouquinho mais, certo? Então, bora lá! Primeira pergunta: tem como reverter resultado de uma cirurgia que eu não gostei? Gente, olha só, a partir do momento, óbvio, existem cirurgias e cirurgias, tá? Tem cirurgias que a gente vai precisar de incisões maiores, menores, mas a partir do momento que a gente fez uma incisão, né, um corte na pele, a cicatriz ela é definitiva. Por mais, vamos supor um exemplo, coloquei um implante, doutor, não gostei, quero retirar o implante. Por mais que isso seja raro acontecer, pode acontecer, mas enfim. E se você retira o implante, naturalmente vai ficar uma cicatriz ali, aquela cicatriz é definitiva, né? Então mesmo que a cicatriz esteja bem posicionada, de fato ali vai existir uma cicatriz para o resto da vida. Uma lipoaspiração, uma lipo HD, por exemplo, em que a gente faz todo aquele trabalho no contorno corporal do paciente, em que a gente faz aqueles relevos, luz e sombra e tal. Se por algum motivo o paciente não gosta, quer reverter, já é uma cirurgia que a gente consegue, digamos, ter um grau de reversibilidade um pouco melhor, né? Quando não tem tanta cicatriz assim, muito embora de fato nunca vai ser exatamente igual seria antes da cirurgia, tá? Então a reversibilidade. Em detalhes, né? Vamos supor, eu fiz uma lipo, não vou injetar gordura de novo ali na pessoa, né? Então depois que eu tirei a gordura, a célula de gordura não volta, por mais que algumas coisinhas a gente possa corrigir e melhorar, a célula de gordura que foi ali retirada, ela não vai voltar. Tá? Então, o que eu quero dizer para você é que nos mínimos detalhes a reversibilidade às vezes não é real, mas a gente consegue muitas vezes tornar alguma coisa em outra menos perceptível, né? Umas grandes cicatrizes, por exemplo, cicatriz de abdominoplastia, a partir do momento que você fez uma abdominoplastia, a cicatriz é definitiva, então não tem muito como a gente voltar atrás, né, em relação à cicatriz, embora se você se cuida, certinho, entendeu a proposta da cirurgia, dificilmente o paciente vai dizer que não gostou, né, a não ser que tenha um queloide, alguma coisa assim, que aí são outros problemas, são problemas em relação à cicatriz, tá? Então, na maioria das cirurgias não existe de fato uma reversibilidade completa, mas a gente consegue sim alguns detalhes, algo que eventualmente não tenha agradado, o paciente não tenha gostado, de melhorar, certo? Vamos lá. Quanto tempo leva para que as cicatrizes fiquem imperceptíveis, em média, né? Olha só, gente, o processo de cicatrização ele segue algumas etapas, tá? Então, desde as etapas iniciais, que a gente chama de fase inflamatória, vai durar ali nos primeiros dias, primeira, segunda semana. Depois inicia uma fase que a gente chama de proliferativa, que é uma fase em que começa a crescer tecido cicatricial. E depois uma fase de maturação, tá? Remodelamento, depois maturação. Então, antes de vocês ficarem com a cabeça embaralhada aí com esses nomes técnicos, eu vou simplificar para vocês, tá? Mais ou menos até 30 dias, você vai perceber uma cicatriz, assim, sem tanta marca de processo de cicatrização. Você vai ver uma cicatriz muitas vezes fininha mesmo, desde que tenha sido ali com uma boa sutura, uma boa técnica cirúrgica, você vai observar uma cicatriz com bom aspecto até uns 30 dias. Depois de 30 dias até mais ou menos uns 3 meses, inicia uma fase em que a cicatriz é normal, ela fica meio vermelhinha. Então você vai perceber a cicatriz mais visível no sentido da coloração. Se nessa fase de 1 mês a 3 meses você perceber a cicatriz muito altinha, aí é importante que você converse com o cirurgião, porque pode ser que exista aí um processo de cicatriz hipertrófica, ou às vezes até um queloide, tá? Então é mais ou menos nessa fase de 1 mês até 3 meses que você vai identificar algum processo patológico na cicatrização. Mas de forma geral, nessa fase a cicatriz está vermelhinha, então não fique estressado ou estressada se você está percebendo a cicatriz mais visível, mais vermelha, chamando um pouco mais atenção, porque é absolutamente normal nessa fase ela estar nessa situação. Depois de 3 meses até mais ou menos 6 meses, existe uma fase em que
a cicatriz começa a ficar um pouquinho mais pigmentada, um pouco mais escura. Então aquele vermelho vai dando lugar a um roxinho, a um acastanhado, e é normal também você, de certa forma, perceber ela mais, mais visível nesse sentido por conta da pigmentação. Aí é importante que nessa fase de 3 meses, eventualmente até 6 meses, você evite muito sol direto na cicatriz, né? Vamos supor que você já está percebendo a cicatriz meio roxinha. Se você tomar muito sol, você pode acabar ficando com essa cicatriz muito pigmentada e aí vai precisar de algum procedimento depois para despigmentar essa cicatriz. Mas de uma forma geral, até 3 meses, essa fase em que a cicatriz se pigmenta, e isso é normal também. De 6 meses até mais ou menos 1 ano e meio, até 2 anos em alguns casos, é a fase final do processo de cicatrização, em que a cicatriz começa a ficar mais clarinha. Então olha só, gente, para a gente de fato perceber se há necessidade de alguma correção muitas vezes em uma cicatriz, é necessário a gente esperar até 1 ano e meio, eventualmente 2 anos, né, para que o processo cicatricial se complete e a gente perceba se existe alguma coisa ali que pode ser melhorada esteticamente falando, tá? Então depois de 6 meses você vai começar a perceber que ela vai ficar clara, mas esse processo é o mais demorado de todos, ele pode demorar até 1 ano e meio, eventualmente 2 anos para chegar no processo final da cicatriz. Se passou de 2 anos, você ainda percebeu alguma coisa diferente na cicatriz que tecnicamente pode ser melhorado, aí de fato, normalmente depois de 2 anos a cicatriz não muda mais muito. Tá bom? Então, é mais ou menos esse o tempo que o processo de cicatrização normal, ele demora a maioria das cirurgias aí. O anestésico, para cada tipo de cirurgia plástica, muda. Olha só, gente, vamos falar então, assim, óbvio, a anestesia em si, né? É óbvio, o anestésico é a droga ali que o anestesista vai escolher, muitas vezes. Então, no caso de uma anestesia geral, existem diversos anestésicos que podem ser utilizados. No caso de anestesia local, outros anestésicos. No caso de uma sedação com anestesia local, outros também. Mas vamos falar um pouquinho das modalidades. A anestesia geral é a modalidade de anestesia em que é mais segura, né, para a maioria das cirurgias, para cirurgias um pouquinho mais invasivas, é a modalidade mais segura, porque você tem controle sobre absolutamente tudo em relação ao paciente. Sinais vitais, respiração, então você tem o paciente de fato ali na mão, tá? Quando você só faz anestesia local, você vai precisar, além de monitorar, se ocorre alguma coisinha diferente, você vai precisar converter essa anestesia local ou mesmo sedação para uma anestesia geral, tá? Porque, de fato, como eu disse, é a modalidade mais segura. Então, via de regra, né, para não errar, na maioria das vezes a anestesia geral é a que vai melhor te atender, aquela que você dorme e vai acordar só depois, não vai ver nada, é a que vai te oferecer mais conforto na maioria das vezes. Muito embora procedimentos menores, mais tranquilos, você pode abrir mão da anestesia geral e utilizar outras modalidades anestésicas, que essas às vezes não vão fazer com que você durma completamente, às vezes você vai lembrar de partes da cirurgia e isso muitas vezes pode ocasionar uma certa ansiedade, tá bom? Mas de uma forma geral na sua cabeça, que precisa que fique é mais ou menos isso. As pessoas têm muito medo de anestesia geral e eu não vejo tanto sentido, né? A anestesia geral muitas vezes é o nosso airbag da cirurgia, né? O anestesista ali é o profissional que vai estar cuidando do nosso airbag, do nosso cinto de segurança, tá? Para que você tenha o procedimento mais seguro possível. Vamos lá, gente. Ouvi dizer que não é recomendado viajar de avião na semana após a cirurgia. É verdade? E por quê? Olha só, gente, da mesma forma que você fica imobilizado quando você faz a sua cirurgia, né, você fica lá anestesiado, então você não está mexendo as pernas e o sangue ele vai circular com mais dificuldade. Num avião, principalmente viagens na aviação comercial, né, você fica ali mais apertadinho, né, eu que sou grande, então, caramba, é terrível. Eu fico com o joelho batendo o tempo inteiro, não consigo mexer. E muitas vezes isso também atrapalha a circulação dos membros inferiores. Então, imagina só, você faz lá uma cirurgia, muitas vezes prolongada, e aí você vai fazer uma viagem depois, né? Você vai somar o teu tempo de imobilização ao tempo de imobilização da viagem, né? Isso aumenta muito o risco de trombose nas pernas e eventualmente esse coágulo, esse trombo, né? Ele pode se desprender e parar no pulmão e levar aquilo que a gente chama de embolia pulmonar, que daí é um processo bem mais grave,
tá? Então, a gente normalmente não recomenda viagens nos primeiros, assim, 1-2 dias depois da cirurgia. E se você fizer uma viagem internacional, eu recomendo que você espere pelo menos 48 horas para poder fazer a sua cirurgia, né? Às vezes a gente recebe pacientes de fora, então se o paciente fez viagem internacional, eu evito fazer a cirurgia no dia seguinte. Então eu espero uns 2 dias para poder fazer a cirurgia. E em relação à alta, eu espero ele passar pela primeira fase ali um pouco mais chatinha de recuperação, em que ele fica mais limitado em relação à movimentação, para poder liberar para a viagem. Obviamente, viagens nacionais é bem mais tranquilo, a gente é bem mais permissível em relação a isso. Internacionais mais complicadinho. Última pergunta, posso voltar para a academia depois de quanto tempo após uma mastopexia com prótese? Academia, normalmente mastopexia, prótese de mama, a maioria das cirurgias, tá? Mesmo lipo HD, 30 dias, tá? Aí você tá liberado para absolutamente tudo. Mas eventualmente, mastopexia tá tudo tranquilo, eu vou te liberar membros inferiores ali com uns 20 dias. Aí você pode fazer um pouquinho de carga nos membros inferiores, mulherada aí que gosta de fazer os exercícios para as pernas aí para não perder o que já construiu com muitos anos aí de atividade física. Curtiu? Comente, deixa aqui nos comentários se tem alguma coisa aí que você gostaria de saber para além sobre cirurgia plástica. Já fez a sua cirurgia? Conta aqui embaixo como é que foi, né? Se recomenda, se não recomenda. Então é isso aí, gente. Esse canal aqui é focado em informar você sobre cirurgia plástica. Então aqui é tudo sobre cirurgia plástica. E é isso aí, aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!